Um dos seres mais poderosos do universo foi morto na Lua. O Vigia viu tudo, todos os segredos, todos os pecados. E quando ele caiu, o mundo descobriu verdades que deveriam ter ficado enterradas. Não existem mais segredos. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Bem-vindo ao pecado original. Nossa história começa. O Atu, o Vigia. Seus olhos, tão antigos quanto as primeiras estrelas, testemunhavam o drama do universo, tragédias e desenvolvimentos, e a escolha que moldavam a existência de incontáveis mundos. Mas naquele momento, seu foco estava voltado para alguém em particular, um jovem da Terra que, apesar da idade, carregava nos ombros um peso cósmico. Sam Alexander, adolescente de Arizona. O garoto cresceu achando que seu pai era apenas um zelador de escola e um bêbado sonhador. As histórias que o pai dele contava sobre as batalhas no espaço e como membro da Tropa Nova sempre pareciam invenções de um homem derrotado. Mas então, ele desapareceu. E no vazio que ele deixou, Sam encontrou um capacete velho e empoeirado. Num gesto impossível, ele colocou, e mudou sua vida para sempre. O capacete não era fantasia, era real. Era a chave para a força nova. E naquele instante, Sam deixou de ser apenas um adolescente comum e tornou-se nova. Desde então, sua vida virou uma montanha-russa de missões intergalácticas, encontros com guardiões da galáxias e até confronto com ameaça com um robô gigantesco da Amazônia, que emergiu do solo, no Novo México. Sam enfrentou a criatura salvando vidas e provando que, apesar da insegurança, era digno do legado que herdou. Os Vingadores chegaram no final da batalha, e ouvir um bom trabalho garoto vindo do Capitão América significou o mundo para ele. Mas mesmo entre batalhas, havia perguntas, dúvidas que acompanhavam em silêncio, especialmente sobre a presença constante e silenciosa que espreitava da Lua. O Vigia, o Atu. Então vamos pular um pouco adiante. O que vemos agora é Sam viajando até a Lua, até a Torre do Observador. Um dilema o acompanha. Por que o Vigia só observa? Por que ele só registra tudo o que acontece? Qual é o propósito disso? Que razão o move a simplesmente assistir sem nunca intervir? Sam já havia feito essa pergunta antes, para o Capitão América e o Homem de Ferro. O Capitão respondeu. Ninguém nunca pensou em perguntar. Ninguém nunca questionou o porquê. Apenas aceitaram que o Vigia, vigia. Agora Sam caminha até o covil do Observador e encontra o Atu. Imóvel como sempre, olhando através de tudo, como se enxergasse além da matéria. Ele não fala nada, ele nunca fala. Sam fica meio sem saber como se comportar, mas decide seguir a etiqueta normal de quando você visita alguém, leva um presente. Ele explica que não pôde trazer um vinho ou algo do tipo, algo mais comum, mas em vez disso trouxe um pedaço do território onde os Vingadores e os X-Men conseguiram deter a Força Fênix. É tipo uma lembrança, o melhor presente que Sam conseguiu pensar para oferecer ao Observador. Então o Observador volta para seu covil, e Sam fica meio hesitante, sem entender direito o que significa, mas ele assume que é um convite para entrar, então ele começa a seguir ele. Ele olha em volta e percebe que não tem nenhum objeto pessoal, nada de fotos de família ou lembrança de amigo. É só um labirinto tecnológico gigante, meio impessoal. Nada que faça o Observador parecer mais do que uma figura misteriosa que ele já é. E quase imediatamente, quando Sam avança mais um pouco, seu capacete dispara um alerta. O capacete dele avisa sobre perigos, é tipo um sensor aranha. Conforme Sam vai indo mais fundo, ele vê várias formas diferentes do Observador. Talvez sejam versões de outras realidades, ou talvez todas as possibilidades de onde o Observador poderia estar, mas basicamente fica por conta da nossa imaginação. Sam está recebendo muitos alertas no capacete, avisando sobre o perigo, mas ele não enxerga nenhum motivo para se preocupar. Enquanto explora o covil, ele percebe que no meio da investigação dessas versões fantasmas do Observador, perdeu de vista o verdadeiro, então ele começa a procurá-lo. Eventualmente ele encontra o que parece ser tipo um arsenal. Ao abrir a porta, confirma que é exatamente isso. Dentro há uma vasta coleção de armas, algumas já conhecidas, outras não. Entre elas está o Anulador Supremo. Isso é algo enorme. O Anulador Supremo faz exatamente o que o nome sugere. Apaga coisas da existência. Essa arma se tornará muito importante mais tarde, então guardem isso na memória. Sam fica surpreso ao ver o Anulador Supremo simplesmente ali. Ele conhece o poder da arma, mesmo nunca tendo visto o seu uso pessoalmente, e sabe que aquilo é extremamente perigoso. Ele especula que ao registrar os eventos, o Observador também coletava alguns artefatos e armas, talvez para guardá-los em segurança, mas não temos certeza de qual era sua intenção. Nesse momento, o capacete de Sam começa a disparar outros alertas frenéticos, indicando algo muito sério em seu entorno e um perigo iminente. Ele continua procurando o Vigia e encontra mais essas versões fantasmas. Por fim, ele encontra o verdadeiro e pergunta se pode se aproximar.
O observador permanece em silêncio. Sam então percebe o porquê o seu capacete estava alertando. Tudo se deve a algo chamado motor do multiverso, que é o que alimenta a torre do observador. Pelo que eu entendi, esse motor é gerado pela energia resultante do contato entre os multiversos, basicamente o que sobra quando as realidades se chocam ou coexistem. É o que alimenta a fonte de energia da torre do observador. Além disso, vemos Sam olhando para o observador e percebendo que ele está esperando por algo. Parece estar procurando algo, mas ele não sabe exatamente o que é, não consegue identificar o que o observador está caçando. Então, quando Sam se aproxima, várias telas se acendem, revelando o passado da raça dos observadores. Aprendemos que o Atu, o observador, pertence a uma raça mais antiga do universo, e que esse povo existia para registrar eventos, e possivelmente interagir, mas acima de tudo era uma raça extremamente orgulhosa. Um desses indivíduos, chamado Emnu, acredito que seja assim que pronuncia, não é exatamente o líder dos observadores, mas um dos membros mais respeitados. Vemos então Ikor, o pai de Uatu, debatendo com Emnu. Ikor argumenta que é dever deles como raça avançada estender a mão às outras raças menos desenvolvidas, guiando para que tomem um caminho certo, não só para se tornarem mais avançados, mas também para contribuírem melhor com o universo como um todo. Emnu, porém, é veementemente contra. Ele diz que não é papel deles interferir nos assuntos de raças inferiores, raças que são irrelevantes para eles. Foi então que o Atu, na época um jovem, fala e argumenta que seus observadores têm tanto poder, mas não usam para ajudar outras raças a evoluírem, então toda essa força supostamente grandiosa não passa de uma farsa. Basta. O Atu, o argumento de seu pai Ikor, influenciou o conselho. Eminor foi derrotado. A ideologia do pai do Atu prevalece, e os observadores decidem se mover ativamente no auxílio de outras raças. A primeira raça escolhida são procrastinianos. Os observadores aparecem para eles, e presenteia eles com energia nuclear, explicando que isso colocaria eles ano-luz à frente, tecnologicamente. Ao longo de uma década, vemos os procrastinianos erradicarem a fome, as doenças e entrando em uma era de aparentemente paz. Mas quando os observadores retornam ao planeta, descobrem um desastre. A energia nuclear que eles deram acabou levando a raça à autodestruição por meio de uma guerra nuclear e aniquilando sua própria raça por completo. A partir daí vemos Ikor ficar profundamente perturbado. Emino foi sábio. Não tínhamos direito de nos meter com o desenvolvimento de uma espécie. Não podemos desfazer o genocídio que causamos. Mas, enquanto a lembrança perdurar, devemos pagar penitência eternamente, cada um de nós, por minha arrogância. Continua nosso privilégio, nossa responsabilidade, observar, registrar tudo o que é e tudo o que será. Mas nunca mais usaremos esse conhecimento para nos intrometer no destino dos outros. O Atu tenta implorar ao pai, argumentando que esse foi apenas um exemplo isolado e que outras raças ainda poderiam prosperar, crescer e não sucumbir ao mesmo destino dos procrastinianos. Mas seu pai se recusa a ouvir, mantendo sua posição de que os observadores não deveriam interferir nos assuntos de outros. Então voltamos por agora. Sam parece expressar remorso pelo que aconteceu com Atu e seu pai. Ele diz que não sabe bem o que dizer, tentando começar com sinto muito, mas percebe que isso não parece compreender, ou talvez aliviar a dor do observador, sabendo que sua raça contribuiu para o extermínio de outra através de um presente. Sam então pergunta o quão grande é o universo observável que o observador monitora. Com as telas, o Atu revela que observa tudo, e quando dizemos tudo, é absolutamente tudo, não apenas esta realidade, mas todas as realidades. Além disso, fica claro que o observador está procurando por algo. Essa busca é explicada quando Sam percebe que todas as imagens ao redor são realidades diferentes, com até uma versão afro-americana do Capitão América, possivelmente o futuro do Falcão, sugerindo que pode ser várias variações dessa realidade. Porém, quando seu capacete o alerta que um fluxo de energia do motor multiversal poderia destruí-lo, Sam nota um padrão, um evento que se repete em todas as realidades, sem exceção. O momento em que os procrastinianos recebem energia nuclear e se autodestroem. E é aí que Sam entende. O observador está procurando por um único universo onde isso não aconteceu. Ele busca uma realidade onde a raça não foi exterminada pelo presente deles. Essa é sua caça eterna. Isso nos mostra que o observador tem sentimento. Apesar de não expressá-las, apesar de sua face quase imutável, ele é parte de uma raça que anseia por algo.
Ele está ansiando por uma maneira de provar que seu pai estava certo, de provar que seu pai não errou ao dizer que os observadores não deveriam se limitar a observar e nunca interagir. Além disso, vemos Sand começar, digamos, se afastar, explicando ao observador que não queria se intrometer, que não queria assumir o papel desnecessário naquela situação. Então ele implora ao observador uma última vez e pergunta se sabe onde que o pai dele está. Porque um dos grandes mistérios na vida de Sand é o paradeiro do seu pai, que simplesmente desapareceu. Sand argumenta: se o observador vê tudo nessa realidade, então certamente você sabe onde meu pai está. Ele reconhece que o observador talvez não possa lhe dizer exatamente onde seu pai está, e aceita isso, dizendo que não é um problema enorme. Quando Sand começa a ir embora, o observador finalmente fala: ele está vivo. Para Sand, isso é enorme. Ele celebra freneticamente essa revelação. Conforme a história chega ao fim, vemos mais uma vez o remorso do observador, a prova que ele não é completamente desprovido de emoções. Quando ele pega o presente que Sam lhe deu, o fragmento do solo onde os X-Men e os Vingadores derrotaram a Força Fênix, e coloca em um pedestal, uma lembrança de alguém que se importa com ele. Mas essa história só deu um contexto, o melhor ainda está por vir. Aconselho que se inscreva no canal, para não perder os pecados revelados com a morte do Vigia. Até mais.